a gente vai ver, basicamente, séries de potência. Série de Taylor e série Maclaurin são séries de potência em si. Foi uma introdução, o que é uma série de potência, qual a diferença série numérica para série de potência, é uma coisa muito simples a diferença. Algumas funções definidas por série de potência, o que a gente pode fazer, né? Pode definir funções por série de potência, a gente pode resolver equações diferenciais por séries de potência. E, em geral, né, equações diferenciais parciais a gente resolve por séries de potência. Infelizmente não vamos ver, porque a gente só está trabalhando a parte de séries mesmo. E seria interessante ter uma disciplina, a disciplina de equações diferenciais, se ela fosse a noite inteira, né, e a gente pudesse entrar, ou ter uma disciplina extra, equações diferenciais parciais, para a gente poder trabalhar com equações mais complexas, principalmente o pessoal da mecânica usa bastante, transferência de calor, e algumas coisas a mais. Mas tudo bem, isso aí, quem sabe no futuro. Derivação e integração de série de potência, continuidade também, e por fim, como eu falei, na próxima aula, provavelmente série de Taylor e série de Maclaurin. Uma é derivada da outra, a série de Taylor é a série geral, e Maclaurin é uma adaptação, na verdade, só uma mudança que a gente faz na série de Taylor e gera a série de Maclaurin. Então vamos lá, o que significa uma série de potência? E qual é a diferença da série numérica para a série de potência? A série de potência é uma série numérica com a inclusão dessa potência, aqui que está a potência. Então ela vai ter o termo geral, o AN, certo? Só que ela vai ter um x menos c elevado a uma potência n, que também vai aumentando conforme a gente vai desenvolvendo os termos. Então, o nosso somatório começa em n igual a zero, até mais infinito, do AN, termo geral, vezes x menos c elevado a n. Então, se a gente desenvolver essa série, vai ficar A0 vezes x menos c elevado a zero. X menos c elevado a zero vai dar 1, então A0 vezes 1, A0. Mais A1 vezes x menos c a primeira, mais A2 vezes x menos c a segunda, mais, aí, se tivesse o terceiro termo, né, A3 vezes x menos c ao cubo, mais reticências até o enésimo termo, AN vezes x menos c elevado a n, e assim sucessivamente, já que vai até mais infinito, uma série infinita. Esse C a gente chama de centralizador da série de potência, né? Então, ou a gente fala, essa série de potência é centralizada em C, mas ele é um centralizador da série de potência. Quanto vale o C? Qualquer número real. Isso é a gente que define qual é o valor real para o C. Pode ser zero, pode ser um número negativo, daí a diferença fica positiva, né? Porque vai ficar menos alguma coisa que do C, com esse menos fica mais. Pode ser qualquer número real. Em geral, a gente trabalha com zero, para facilitar os nossos cálculos. É o que aparece aqui. Por exemplo, se a gente tem uma série de potências, quem já viu essa série mais ou menos parecido com ela, uma série com a n vezes x na n, onde, né, se a gente aplicar aqui o c igual a zero, certo? Então não tem mais o termo x menos c, é só x elevado a n, ok? E ela for convergente, essa série convergir num x igual a x1 qualquer, né? A gente já vai ver como que a gente verifica quanto vale esse x1. Então, a gente diz que a série é absolutamente convergente dentro desse intervalo aqui. Qual o intervalo? Intervalo aberto de menos módulo de x1 até módulo de x1. Então, aqui a gente vai ter intervalos, já que é uma série de potência, não é mais só uma série numérica, é um pouquinho mais complicado. A gente não vai poder classificar diretamente, lógico, algumas sim, mas em geral a gente não classifica a série de potência convergente ou não. A gente vai criar intervalos onde a série de potência é convergente e onde ela não é. Óbvio que algumas séries são convergentes para todos os números reais. A gente só diz que a série é convergente. Mas algumas séries a gente só cria intervalo. O intervalo de menos, sei lá, menos y até mais y, a série é convergente. Fora desse intervalo, ela é divergente. Mas isso é um teorema que a gente vai ver mais para frente. Então, teorema 1 aqui.
Dado uma série de potência, aqui centralizada no zero, né? Porque é a n vezes x elevado a n. Se é x elevado a n, o c tem que ser zero. Então, a gente tem 3 possibilidades quanto a essa série de potências. Primeiro, ou ela converge só em x igual a zero, que é o próprio centralizador dela, certo? Ou ela converge absolutamente para todo x, ou a gente consegue achar um R, que a gente chama de raio de convergência, onde dentro do intervalo de menos R até mais R, o intervalo aberto, com o parênteses indica intervalo aberto, colchetes indica intervalo fechado, só lembrando, né? Teoria de conjuntos, teoria de números lá no começo, lá de cálculo básico. Então, uma das 3 condições, ou ela converge só no zero, x igual a zero, ou ela converge para qualquer x, ou a gente consegue achar um R, que é chamado de raio de convergência, certo? Onde a gente cria esse intervalo. Nesse caso aqui, né, a gente está para essa série aqui, de menos R até mais R, onde dentro do intervalo ela converge. Nas bordas aqui do intervalo a gente não consegue concluir, tem que fazer alguma coisa a mais para poder concluir. E fora do intervalo ela diverge. Ok? Então, 3 considerações dentro do quesito 3 aqui. Certo? Se for uma série geral, com C diferente de zero, a mesma ideia. Só que aqui ele está centralizado no zero e aqui ele está centralizado no C. Então, o nosso intervalo fica sendo C menos R até C mais R. Mas a forma de determinar o raio de convergência é o mesmo para os 2 tipos de série. E aqui está, vamos dizer assim, um diagrama. Então, a gente cria lá, num caso geral, né, a centralizada aqui no C, a nossa série. A gente cria um C menos R e um C mais R. Então, a gente criou um intervalinho daqui de C menos R até C mais R. Dentro deste intervalo, é garantido que a série converge, a série de potência. Na borda, exatamente em cima da borda, a gente não consegue confirmar, a gente tem que fazer algum teste diferente, e fora da borda, com certeza, ela vai divergir. Ok? Então, a gente vai, como eu falei, a gente vai trabalhar, não vai trabalhar diretamente agora com série de potência convergente ou não. Vai trabalhar com intervalos de convergência. Algumas séries, elas são convergentes para todos os números reais. Então, que está aqui, ó, converge para todo número real. Algumas. Algumas não convergem, na verdade, convergem só para x igual a zero. Também tem, pode acontecer, de x só convergir em x igual a zero. Ok? Mas a maior parte, a gente cai no terceiro caso, onde a gente cria um intervalo onde dentro desse intervalo a série é convergente, fora do intervalo a gente considera ela divergente. Como a gente calcula, então, o raio da convergência, o raio de convergência? Como falei, a gente tem que calcular esse Rzinho aqui, ó, um R maior que zero, a gente tem que calcular ele. A gente vai calcular, né, diretamente com base na nossa série de potência. Na verdade, como é recursivo, sempre vai ter um x menos c elevado a n, ou um x elevado a n, a gente trabalha diretamente com o termo geral AN. Então, o raio de convergência vai ser o limite, bem parecido com o critério de comparação que a gente viu na última aula, certo? Só que o invertido. O critério de comparação é o limite de n indo para mais infinito, e sem módulo, obviamente, de AN mais 1 dividido por AN. Aqui é o contrário. O raio de convergência, R, é o limite de n indo para mais infinito do módulo. Por que módulo? Porque a gente quer saber o raio. O valor do raio. O raio tem que ser positivo. Só por isso. Beleza? Então, é o raio, é o módulo do AN dividido pelo AN mais 1. E a gente calcula esse limite desse quociente, certo? Desde que ele existe. Quando que não vai existir, professor? Quando tiver, por exemplo, de alguma forma, por algum motivo, o limite deu 1 sobre 0. Esse limite não existe. 1 sobre 0 a gente não sabe dividir nada por 0. A gente sabe, né, quando os dois tendem para 0, a gente sabe fazer algumas manipulações matemáticas, mas a gente não sabe fazer divisão 1 por 0. Não tem como. Não existe essa divisão ainda. Então, quando o limite existe, ele vai definir o raio. E se o limite for mais infinito? Já que tem módulo, né? Só lembrando, só vai dar mais infinito. Vai dar um número negativo nunca. Se é mais infinito, quer dizer que ela é convergente para qualquer número real. Então, ela é uma série de potência convergente. Não tem uma condição dentro do intervalo tanto. Não, ela é
geral, convergente geral, né? No geral. Ah, calculei, deu R igual a 32. Então, se ela for centralizada no zero, qual é o intervalo de convergência? De menos 32 até mais 32. Ah, mas ela não é centralizada no zero. Centralizada, sei lá, no 7. Então, é de 7 menos 32 até 7 mais 32. Ou seja, de menos 25 até mais 49. E por aí vai. Ok? Lembrando, a gente calcula o raio aqui e substitui aqui em cima em um dos dois. Se ela já é centralizada no zero, é de menos R até mais R. Se ela é centralizada num C diferente de zero, de C menos R até C mais R. E se der zero, professor? Então, cai no primeiro. O raio é igual a zero. Não, a gente não consegue achar um raio. O raio tem que ser maior que zero. A gente não achou o raio, então ela converge apenas para x exatamente igual a zero. Cai no primeiro caso aqui. Então, a gente tem os três, como eu falei. Se R igual a zero, o nosso... Opa, desculpe. O R aqui da frente for igual a zero, esse limite for igual a zero, cai no primeiro. Só converge em x igual a zero. Se R for mais infinito, esse limite dessa divisão for mais infinito, cai no segundo, converge para todo mundo. Certo? E se R for maior que zero e menor que mais infinito, né? Ou seja, um número real fixo, daí cai no terceiro caso, que é o intervalo de convergência. Vamos ver, então, esse exemplo aqui básico. Determine o raio de convergência da série somatória, série de potência, né? Não é uma simples série. A série de potência. Ficou faltando aqui, mas não tem problema nenhum. A gente está sabendo, a gente está dentro do tópico de série de potência, né? N começando em zero, indo até mais infinito de n elevado a n vezes x na n. Então, essa é a nossa potência, ela não entra no teste. Quem entra? O termo geral, n elevado a n. Vamos lá, a solução vai ficar como? O R vai ser o limite do AN dividido pelo AN mais 1. Então, vai ficar n elevado a n mais... Desculpe, n elevado a n dividido por... A gente vai colocar n mais 1 no lugar do n. Então, na base e na potência. A gente já fez isso nos testes anteriores. Então, dividido por n mais 1 elevado a n mais 1. Como n é o índice, né, é a posição do elemento, ele nunca vai ser um número negativo. Não vou colocar um n igual a menos 4. Não faz sentido nenhum, porque seria a posição menos 4. Não faz sentido. Certo? No somatório. Então, o n sempre é positivo. N elevado, número positivo elevado a número positivo, vai ser positivo. Número positivo elevado a número positivo também é positivo. A divisão de dois números positivos é positivo. Então, não tem por que eu ficar carregando esse módulo. Eu posso retirar, simplesmente retirar o módulo. Então, retirando o módulo, o que eu fiz? Aqui embaixo, eu separei. Aqui é n mais 1 elevado a n mais 1. Então, é n mais 1 vezes n mais 1 elevado a n. Aqui, ó, foi feito aqui embaixo. Eu só separei aqui. Esse mais 1 eu separei aqui. Certo? Produto de mesma base, mantém a base, soma expoentes. Expoente 1 aqui, com o expoente n, volta a ser n mais 1. E o que eu fiz agora? Separei. Eu coloquei esse n elevado a n só em cima desse aqui. E eu coloquei, já que eu tenho que colocar alguma coisa em cima do n mais 1, tem que colocar 1 sobre n mais 1. Multiplicação de fração por fração, lembrando, é 1 vezes n elevado a n, volta a ser esse aqui. N mais 1 vezes n mais 1 elevado a n, volta a ser o denominador aqui. Então, tá. Só separei em duas frações se multiplicando para ficar mais fácil o nosso cálculo. E aqui a gente vai utilizar, se não me falha a memória, o teorema do confronto. Isso, o teorema do confronto, que diz o seguinte, na verdade tem um outro nome, ele é a demonstração desse teorema, eu acho que é o teorema do anulamento. A demonstração do teorema do anulamento utiliza o teorema do confronto, na verdade. Então aqui a gente vai usar o teorema do anulamento, que diz o seguinte, se eu tenho no limite de produtos, sei lá, de cálculo básico, no limite de produtos, se um limite ou uma função, ela é limitada, o que significa limitada? Ela é menor que um número, e a outra vai para zero, então esse limite é nulo. Qual das duas aqui? Essa aqui eu sei que vai para zero. Se eu colocar infinito no n, vai dar 1 sobre infinito e vai para zero. Então, essa daqui eu tenho que demonstrar que ela é limitada. E ela é limitada, essa aqui. Ela é menor ou igual a 1. E essa segunda vai para zero. Então, do teorema do anulamento, se eu tenho o limite de um produto de funções, certo? Produto, onde uma é limitada,
Não é que ela tem limite, ela é limitada, ela não ultrapassa certo valor. Ela é sempre menor ou igual a 1, esse limite. E a outra função vai para zero, então todo o limite vai para zero. Que é quem chega no R igual a zero. Então quer dizer o seguinte, essa série aqui, de potência, ela só é convergente em x igual a zero. Ok? Ela só é convergente em x igual a zero. Portanto, a série pode convergir apenas em x igual a zero. Para qualquer número, para qualquer x diferente de zero, ela vai ser divergente. Então, letra A, lembrando a série somatório de n começando em zero até mais infinito, x na n, esse x elevado a n não faz parte do termo geral a n, somente o 1 sobre n mais 2. Esse é o termo geral. O x na n é a potência que diz série de potência, né? É a potência ali em si. Então, a gente vai fazer agora, né, para calcular o raio de convergência, é o limite de AN sobre AN mais 1. Ou se... Aqui eu acabei não trocando, tá, pessoal? Peço desculpas, eu acabei não trocando, eu troquei aqui embaixo. Eu troquei aqui embaixo. Aqui eu não troquei, mas não tem problema nenhum. Vai ser o quê? 1 sobre N mais 2, dividido por 1 sobre N mais 1 mais 2. Por que N mais 1 mais 2? Porque a gente vai colocar no lugar do N, deste N apenas, a gente coloca N mais 1. Okay? Por isso que fica N mais 1, eu tomei cuidado de colocar entre parênteses, para mostrar que é ali que a gente está mudando, mais 2 que já estava aqui fora. Ok? Porque eu tirei embora não seja o que esteja mostrando aqui, acabei esquecendo de mudar. Por que eu tirei dos parênteses? Porque N é positivo, a divisão de dois números positivos é positiva, a divisão de dois números positivos é positivo, e, por sua vez, de novo, né, a divisão de dois números positivos é positivo. Então, não precisa ficar carregando o módulo. Ok? Então, a gente pode, basicamente, manter a fração do numerador e inverter a fração do denominador. Então, vai ficar 1 sobre N mais 2 vezes N mais 3 sobre 1. Corta 1 com 1, né? E aqui é 1 mais 2, 3. Vai ficar como? N mais 3 dividido por N mais 2. Dá infinito, esse limite dá infinito sobre infinito, regra de L'Hopital, fica sendo o limite da derivada de cima, dividido pela derivada de baixo. Então, dá a derivada de cima 1, derivada de baixo 1, limite de 1 sobre 1, 1. Então, a gente conseguiu achar um raio, um valor, melhor dizendo, para o raio de convergência. Ou seja, a série é convergente dentro do intervalo de menos 1 até mais 1. Menos R até mais R. Se ela não fosse centrada, lembrando que voltando, ela é centrada em zero. Por quê? Porque ela é x elevado a n. Se fosse x menos c elevado a n, aí ela estaria sendo centrada em C, a gente teria que colocar o intervalo de convergência é C menos R até C mais R. Ok? Nesse caso, C vale zero, por isso ficou de menos 1 até mais 1. Já para a letra B, novamente, x elevado a n não entra, como termo geral, ele é a potência, entra só um 1 sobre n ao cubo. Então, vai ficar limite de 1 sobre n ao cubo, dividido por 1 sobre n mais 1 ao cubo. Dentro do módulo, novamente, n positivo, n ao cubo fica positivo, n positivo, n mais 1 fica positivo. Divisão de números positivos, a gente pode extrair o módulo. Então, a gente mantém o numerador e inverte a fração do denominador. Vai ficar n mais 1 elevado ao cubo, dividido por n ao cubo, certo? Corta 1 com 1. Fica dessa forma. Como os dois estão elevados ao cubo, eu posso elevar o limite ao cubo. E aqui vai dar infinito sobre infinito. Né? Ou aqui já poderia L'Hopital de novo, certo? L'Hopital aqui. Como eu coloquei o limite inteiro ao cubo, eu pego e calculo o limite aqui, né? Tiro o cubo para fora aqui do limite. Derivada de n mais 1 dividido pela derivada de n. Vai dar 1 sobre 1 ao cubo. 1 sobre 1, o limite, melhor dizendo, de 1 sobre 1 é 1, 1 ao cubo, 1. De novo, então o raio também é 1, então ela é convergente dentro do intervalo de menos 1 até mais 1, igual a letra A. Já a letra B, desculpa, a letra C, é a seguinte série. X na n, que é a potência, dividido por n fatorial. Ou seja, o termo geral é 1 sobre n fatorial.
Então, nosso limite vai ficar limite de n indo para mais infinito de 1 sobre n fatorial dividido por 1 sobre n mais 1 fatorial. Fazendo aqui, novamente, fatorial é sempre positivo. Então, divisão de números positivos, desculpe, vai dar positivo. Podemos tirar do parênteses, não, do módulo. Divisão de fração por fração. Mantém o numerador, tá aqui é 1 sobre n fatorial, inverte o denominador. Como é fatorial, e o fatorial de cima é maior, tem um termo a mais que o fatorial de baixo, a gente desenvolve o fatorial de cima. Vai ficar o quê? Aqui, né? N mais 1 fatorial dividido por N fatorial, desenvolve de cima. Vai ficar N mais 1 vezes N fatorial. Pode cortar esse N fatorial com esse N fatorial de baixo. Sobra só o limite do quê? Limite de N mais 1, com N indo para mais infinito. Vai dar infinito mais 1, que é infinito. Se o raio de convergência é infinito, o que a gente conclui? A série converge para todo número real, uma vez que não tem o intervalo de menos infinito a mais infinito. E x é um número real, ou seja, todos os números reais. Então, funções definidas por séries de potência. Então, a gente pode escrever uma função como sendo uma série de potência. Como fica? Exatamente a série de potência normal. O que a gente tem que definir? O C é nosso centralizador, x é nossa variável, meio óbvio, né? Potência n. O AN que a gente vai ter que trabalhar. Então, a gente consegue definir qualquer função como sendo uma série de potência, porém, o que muda é o termo geral AN. Certo? Aqui, a gente não vai ter, podemos até ter, sim, né, equações para o termo geral. Em geral, a gente procura o termo geral. A gente sempre procura a equação do termo geral. Mas a gente considera, como é uma equação de, né, de variável n, ou de incógnita n, a gente vai ter que o AI e o C são números reais, não fixos, mas números reais, em geral, que podem ser determinados, certo? E o que a gente pode concluir? O domínio da função f é exatamente o conjunto ou os valores onde a série de potência é convergente. Ou seja, o que a gente acabou de ver, o domínio da f vai ser exatamente o intervalo de convergência da série de potência. Ah, mas ela não tem, ela só tem convergência no x igual a zero. Então, o domínio da função será o zero. Ela tem convergência para todos os números reais. Então, o domínio da função será todos os números reais. Então, é interessante a gente ter visto realmente antes, né, raio de convergência para a série de potência para poder definir o domínio de funções expressas por séries de potências. Então, o que a gente pode ver? As 4 séries que a gente viu anteriormente. Quais são? Se a gente chamar as séries de função, a função f, a função g, a função h e a função i. Quais são os domínios dessas funções? Então, o domínio da função f é exatamente o raio de convergência, ou o intervalo de convergência, melhor dizendo, né, da nossa série n elevado a n vezes xn. Lembrando que xn é a potência, então o que importa é o termo geral. Essa aqui foi a primeira que a gente fez no exemplo. E o raio dela, o R dela deu zero. Então, o domínio dessa função aqui é só o número zero. Porque é o único lugar que a série de potência é convergente, em x igual a zero. A segunda foi o exemplo, foi o exercício letra A. Então, esse aqui a gente viu que o raio de convergência dessa série de potência era 1. Aí o intervalo de convergência era de menos 1 a mais 1. Logo, o domínio da G vai ser exatamente esse raio de convergência, de menos 1 a mais 1. Na letra C, aqui também o nosso raio de convergência foi R igual a 1, então o intervalo de convergência é de menos 1 a mais 1. Então está aqui o domínio dela. E por fim, a última, o raio foi infinito, que a gente acabou de resolver. Então o domínio da função I são todos os números reais. Então aqui não tem o que calcular, porque já foi calculado no raio de convergência das séries no exercício anterior, no exemplo anterior, melhor dizendo. Beleza? Então, a gente pode definir uma série, uma função, melhor dizendo, com base numa série de potência,
onde a gente calcula o domínio da função sendo o intervalo de convergência da série. Continuidade, integrabilidade, ou a possibilidade de calcular a integral, né, de uma série de potência, e a derivação. Já que a gente pode expressar funções como sendo séries de potência, e a gente consegue calcular ou verificar se uma função é contínua, a gente consegue calcular a derivada de algumas funções, algumas não, muitas funções, e conseguimos calcular a integral também de muitas funções. Então, já que a gente tem essa equivalência, função igual a uma série de potência, a gente pode também acabar verificando quando que uma série é contínua, né, série de potência, como a gente calcula uma derivada e uma integral para uma série de potência, certo? Em cima do somatório ali. Então, dada uma série de potência normal, a somatório de n começando em zero até mais infinito do AN, vezes x menos c elevado a n, centralizada no c aqui, com raio de convergência R maior que zero. Então, ele está dizendo, ó, o que não pode acontecer? O R tem que ser maior que zero. Então, se ela só converge em x igual a zero, então não entra nesse caso aqui. A gente não consegue verificar se ela é contínua ou não. Até porque ela só está definida em um ponto. E uma função definida em um único ponto não é contínua. Né? Ela precisa, pelo menos, né, ter 2 pontos, entre aspas. Né? Não 2 pontos. Se ela só é definida em um ponto, não tem continuidade. Ela só existe naquele momento ali, não tem continuidade. Então, se a função é descrita pela série de potência, certo? Com raio de convergência, ou seja, ela tem um intervalo de convergência, então essa série é contínua em todo esse intervalo de convergência. Se a série tem intervalo de convergência, então ela é contínua dentro desse intervalo de convergência. Uma condição muito simples. Se ela não tem raio de convergência, ou seja, o raio igual a zero, ela não é contínua em lugar nenhum. Até porque ela só é definida em um único ponto, x igual a zero. E não faz sentido, né? Se ela só é definida em um ponto. Lembrando, ideia de continuidade. Algo contínuo, algo que não cessa, algo que não quebra, que tem, né, um desenvolvimento, vamos dizer, contínuo, né? Contínuo, não tem quebras. Teorema 3. Relação à derivabilidade ou derivação. Se a gente tem uma função definida pela série de potências, que a gente está vendo agora ali, a gente vai calcular, já que a gente consegue calcular a derivada de uma função, a gente consegue calcular também a derivada da série de potência. E é muito fácil de calcular essa derivada, porque a derivada, o AN, não depende de x, é uma derivada em função de x, lembrando disso, né? O AN não depende de x. Então vai ser a derivada de x menos c elevado a uma potência n. Como que é a derivada da potência? De x elevado a n? Desce o n vezes x elevado a n menos 1. Ou vezes a base elevada a n menos 1. E assim que se calcula a derivada de uma série de potência. Simples, muito simples. Ah, mas e se a função for um cosseno? A derivada do cosseno é menos seno. Tudo bem? Tudo bem. Na forma analítica da função, a derivada do cosseno é um menos seno. Porém, a derivada da forma de séries do cosseno é exatamente aqui a derivada de uma potência. Muito simples. Ah, e se for a derivada de segunda? Porque eu estou falando da derivada de segunda, que vai resolver uma equação diferencial de segunda ordem, embora, né, equação diferencial, a maior parte de vocês ainda vai fazer no semestre que vem, a gente vai resolver uma equação diferencial hoje. E vai ficar ali, ela é meio complexa, mas é interessante a gente resolver. Então, como fica a derivada segunda? É só derivar duas vezes, né? Ou derivar a derivada. E é uma derivada de uma potência. Então, desce, já tem aqui o n, desce o n menos 1 multiplicando, e fica n menos 1 menos 1. Então, o que mudou aqui da série original para a derivada segunda? Eu desci, né, duas potências, n vezes n menos 1, certo? Vezes o AN, que mantém lá, x menos c é a base que mantém lá, e eu diminui duas unidades na potência do x menos c. Derivada de x elevado a n, não tem nada de diferente. A mesma coisa acontece para a integração. Se a função tem raio de convergência, ou seja, ela é definida em mais do que x igual a zero, né? Tem um intervalo de definição lá, a gente consegue calcular a integral. Aqui é um x, tá, pessoal? Só aqui que está errado, um x.
a gente consegue calcular a integral de 0 até x da função, certo? Como eu estou calculando de 0 até x, não dá para colocar o x aqui também de novo. Então, por isso que eu mudei de variável aqui. E tem que mudar essa aqui para x. Então, vai ser o somatório da integral, né, do termo geral vezes a potência. E aqui, em t, porque eu não posso integrar, já que de 0 a x, não posso integrar em x de novo. Como fica no final das contas? A integral fica sendo, aqui é t e t. A integral fica sendo o somatório de 0 até mais... Ah, uma coisa que eu acabei esquecendo, desculpe. Vejam aqui, antes da derivada. Aqui era n começava em 0, quando eu derivei, o n passa a começar em 1. Por quê? Se eu colocar 0 aqui, vai ficar n menos 0 menos 1, então a minha potência vai para o denominador. Então não pode acontecer isso. A potência sempre tem que estar no numerador. Então por isso que eu tenho que começar agora o n em 1. Certo? Na derivada primeira, começa o n em 1. Porque deve ficar 1 menos 1, 0. Beleza? Tá perfeito. E quando eu faço a derivada segunda, vejam que o meu n vai para 2. Por quê? Se eu colocar 0, vai ficar 0 menos 2, menos 2. Vai virar uma fração. Não pode. A potência sempre tem que estar no numerador. Ficou faltando isso que eu acabei esquecendo de falar na hora. Ok? Então, se fosse uma derivada terceira, seria n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes a n, vezes x menos c elevado a n menos 3, só que o n começando em 3. Ok? Tudo bem? Então, voltando aqui, a integral fica sendo somatório de n começando em 0. Na integral não tem problema nenhum, continuar começando no 0, né? De 0 até mais infinito, do AN, multiplica x menos c elevado a n mais 1, dividido por n mais 1. A integral da potência. Integral de x elevado a n é x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1. Normal. Integral da potência. Novamente, professor, mas eu vou fazer lá, a minha função é o cosseno, e a integral do cosseno é seno. Não tem problema nenhum. Na forma analítica, na forma trigonométrica, melhor dizendo, na analítica não. Na trigonométrica é seno. Na sua forma de série de potência, vai ser a integral de uma potência. Não tem problema nenhum. Exemplos. Seja a função f de x igual a 1 sobre 1 menos x, e essa função real é equivalente à seguinte série de potência, n começando em 0 até mais infinito, de x elevado a n, porém com x entre menos 1 e mais 1. Por quê? Porque esse é o intervalo de convergência da série x elevado a n, a série de potência. Então, primeiro, determine a derivada da série, derivada da f de x, ou seja, a derivada dessa função, e a série que representa a derivada dessa função. Letra B, calcular a integral dessa função e a série que representa, e depois só substituir a integral no 0 até mais infinito. 0 até meio. E quanto que dá essa integral e a série que representa isso daí. Então, vamos começar pela derivada, né? Derivada, qual que é a derivada de 1 sobre 1 menos x? A derivada dá 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Tá? Essa é a derivada. Qual é a série que representa essa derivada? É a de baixo. Só aplicar diretamente, né? Como que fica? Vai ficar n vezes x elevado a n menos 1, com n começando em 1. Então, só deriva o x aqui, normal. Então, derivou n, x elevado a n menos 1, com n começando... Lembrando, né, tem que passar aqui, começava em 0, e não pode continuar começando em 0, tem que começar em 1 agora. Beleza? Só isso. Então, a gente já pode associar. Então, essa função, qual é a forma em série de potência dela? Essa de baixo. Devido à equivalência das derivadas, né? Derivada igual a derivada. Próximo, a integral. Mesma coisa, integral, certo? A integral desta função aqui é menos ln de 1 menos x mais c. A integral indefinida, né? Menos ln de 1 menos x mais c. Como fica, então, a série de potência associada a essa função? Fica a integral desta série de potência. Vai ficar como? Se a série é x elevado a n, vai ficar x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Então, a gente já tem aqui, ó. Vejam, aqui é negativo. Por que é negativo aqui na frente? E será que vai ficar negativo? Só pensar. O x varia de menos 1 a mais 1, excluindo os limites. Então, aqui dentro, ele vai ser maior do que 0 e menor do que 1 aqui dentro. Desculpe, menor que 2. Maior que 0 e menor que 2. O ln, ele é negativo entre 0 e e. E o e é 2,71. Então, dentro do intervalo de 0 a e,
ele é negativo. Por isso que, então, esse fica negativo, com um menos aqui na frente, fica positivo. Ok? Então, tem um menos ali na frente, quer dizer que essa soma infinita de termos positivos dá negativo? Não, é porque esse ln dá negativo, com esse menos aqui na frente, ele fica positivo. Tudo bem? E, por fim, calcular a integral de 0 a meio. Então, vai ficar como? Utilizando o menos ln, certo? Vai ficar menos ln de 1 menos meio, menos ln de 1 menos 0, já que é de 0 a meio. ln que vai ficar 1 menos 0 é 1. O ln do 1 é 0. Então, por isso nem tem 0 aqui. E aqui o primeiro, ó, ficou menos aqui de fora, esse menos. ln de 0,5, já que é 1 menos 0,5, ln 0,5 menos 0,6931. Exatamente como eu falei. Entre 0 e o e, número e, né, o logaritmo é negativo, então menos com menos, mais. Ok? Já aqui, como fica a nossa série, não dá, né? Porque a gente vai ter que, ó, vejam, é um somatório de infinitos termos. Vai ficar muito difícil, não tem como a gente calcular. Fica sendo como? Meio elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Somatório disso. Então, começa lá com n igual a 0. Vai ficar meio elevado a 1 dividido por 1. Mais, com n igual a 1. Meio elevado ao quadrado dividido por 2. Mais, né? Deixa eu colocar isso. Seria interessante, acabei esquecendo de colocar. Quando a gente soma os infinitos termos, óbvio, né? A gente soma o valor da integral da 0,6931 e da forma da integral, aqui na potência, na série de potência, fica meio elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Então, o primeiro termo é o n igual a 0, meio elevado a 0 mais 1 é 1, dividido por 1, então meio. O primeiro termo, né? Ou o segundo termo aqui. Meio elevado a 2, dividido por 2, dá 1 quarto, dividido por 2, 1 oitavo. Terceiro termo, meio elevado a 4, meio elevado a 3, dividido por 4, dá... Aqui é 1,32, eu acho. É 1,32 aqui, pessoal. Então, vamos lá. 0, 1, 2. Não, tá certo. Elevado ao cubo, dividido por 3, exatamente, 24. 1 sobre 24, e assim vai 1 mais 1, 1 sobre 80, e assim vai sucessivamente. Quando a gente somar os infinitos termos, a gente vai ter exatamente menos ln de 0,5. Okay. Tem uma solução da IDO a seguir, usando funções definidas por séries de potência, com condições iniciais de y0 igual a 1, y' de 0 igual a 0. Que é uma equação diferencial. Primeiramente, uma equação diferencial é uma equação, já que está no nome, que associa as derivadas da função com a própria função. Então, aqui eu tenho a derivada segunda de y mais x vezes a derivada, mais x vezes a y, a própria y. É uma relação entre a derivada com a função. Isso é uma equação, e é uma equação diferencial. Beleza? Então, aqui, a gente vai ter que resolver essa equação. Com certeza, a solução é y igual a alguma coisa, e essa y depende de x, certo? Lembrando, pode usar y ou f de x. F de x, ela depende de x. Então, aqui a gente tem o seguinte. Qual é a série que a gente vai definir? A gente vai assumir, certo? Que a solução, a y, essa aqui é uma solução dessa IDO aqui, e a gente vai assumir que é uma série de potências centrada no zero. Então, um somatório de n igual a zero até mais infinito, do AN vezes x na n, tá? Aquilo que eu falei, a gente tem que descobrir quanto vale o AN, ou seja, cada um dos termos, o A0, o A1, o A2, o A3, e assim sucessivamente. Ou a gente acha uma regra geral para o AN, que é o melhor das hipóteses. Achar uma regra geral para o AN, a gente não precisa ficar descrevendo ela por extenso, a gente só coloca dentro do somatório. Ok? Então a gente vai fazer o seguinte, a partir dessa, a gente vai pensar, é só de pensar. Suponha que isso aqui é a solução, certo? Essa é a solução. Digamos que a gente já chegou na solução. Como que a gente faz para verificar se, ou melhor, é uma possível solução, melhor, isso. Como a gente faz para verificar se essa solução é realmente dessa equação? A gente pega e substitui na equação. Só que aqui a gente tem que calcular a derivada segunda da solução, e aqui só substitui a solução. Se a gente calcular a derivada segunda mais x vezes a y
e der zero, então, sim, tá certo, é uma solução. Beleza? É isso que a gente vai fazer. Só que antes de começar a fazer isso, a gente consegue já tirar alguns termos aqui. Por exemplo, vamos utilizar aqui as condições iniciais. Isso aqui são condições iniciais que a gente diz. Por que inicial? Porque é no x igual a zero. Primeiro, em tese, o primeiro valor aqui do x é zero. Então, por isso é uma condição no início do x, inicial. Aqui também é uma condição inicial, porque x igual a zero. Só que é na derivada. Não tem problema nenhum. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, né? Sabe que o AN são os coeficientes a serem determinados, e a gente sabe que a derivada primeira dessa função vai ser n a n vezes x na n menos 1. A derivada segunda, a derivada primeira a gente não vai usar, não tem derivada primeira aqui, tem derivada segunda. Então, a derivada segunda é somatório de n começando em 2 até mais infinito de n vezes n menos 1 vezes a n vezes x na n menos 2. Ok? Esse aqui a gente vai usar e esse aqui a gente vai usar. Esse aqui a gente utiliza nesse primeiro, e esse aqui a gente utiliza no segundo, multiplicando por x antes. Ok? Mas antes, né, vamos pegar e substituir, pegar direto aqui, substituir as condições iniciais. Ou seja, pega nessa aqui e joga zero no lugar do x. E depois pega nessa aqui, que é a derivada primeira, e joga zero também no lugar do x. Só que aqui na primeira tem que dar 1 no final das contas, e a segunda tem que dar zero. Então, vou pegar aqui a primeira, certo? Antes de jogar x igual a zero, eu vou desenvolver ela. Então, tá aqui, ó. Somatório de n começando em 1 até mais infinito, de an vezes x na n, vai ficar, primeiro, n igual a zero. Então, a0 vezes x na zero. Quanto que dá x na zero? Dá 1, não dá? Então, dá 1. Então, fica a0 vezes 1, mais a1 vezes x na 1, ok? Mais a2 vezes x ao quadrado, mais a3 vezes x ao cubo, mais reticências. A única coisa que dá para simplificar aqui é esse x na zero, que é 1. Então, na verdade, essa parte aqui, desenvolvimento dos infinitos termos, ficou sendo igual a 0, mais a1x, mais a2x quadrado, mais a3x cubo, mais a4x quarta, assim sucessivamente. Beleza? Então, essa aqui é a solução, de forma, vamos dizer assim, por extenso, da EDO. A gente tem que calcular quanto vale o A1, quanto vale o A2, desculpe, o A0, quanto vale o A1, quanto vale o A2, e assim vai. Só que a gente sabe que quando a gente coloca zero no lugar do x, ou seja, no lugar desse x, desse x, desse x, esse resultado tem que dar 1. Então, eu vou fazer essa substituição. Vou colocar zero em todos os x's e tem que dar 1. Então, y de 0 igual a 0 mais a1 vezes 0, mais a2 vezes 0 ao quadrado, mais a3 vezes 0 ao cubo, mais reticências, né? Isso tem que ser igual a 1. A1 vezes 0 vai para quanto? 0. A2 vezes 0 ao quadrado? 0. A3 vezes 0 ao cubo? 0. A4 vezes 0 à quarta? 0. Então, todo mundo a partir do A0, todo mundo aqui vai zerar. Quem sobrou só daqui do lado de esquerdo? Só o bendito do A0. Só ele que sobrou sozinho. E a gente sabe que tudo isso aqui é igual a 1, então, neste caso, a gente já pode confirmar que o A0 é igual a 1. E o A1? Não sei ainda. O A2 também ainda não sei. Vai calcular lá para frente. Próximo passo agora é usar a segunda condição inicial. Veja que com uma condição inicial a gente já conseguiu achar o valor do A0. Vamos ver se a gente consegue achar algum valor aqui da segunda condição inicial. Então, aqui, a Y' está aqui atrás, ó. A Y' está calculada aqui, ó. A Y' ficou sendo n vezes a n vezes x e n menos 1, só que o n começando em 1 agora. Então, coloca 1 lá no lugar do x. Desculpe, do n. Então, vai ficar A1, 1 vezes A1 vezes x elevado a 1 menos 1, mais 2 vezes A2 vezes x elevado a 2 menos 1, mais 3 vezes A3 vezes x elevado a 3 menos 1, mais reticências. Só que aqui, ó, x, 1 menos 1, 0, x elevado a 0, 1. Então, fica A1 vezes 1. 2 menos 1, 1. Então, fica 2A2 vezes x. 3 menos 1, 2. 3A3 vezes x quadrado, que é 1 quadrado, tá, pessoal? Errado aqui. Reticências. De novo, vou usar y' de 0 igual a 0. Então, vou colocar 0 no lugar do x aqui. Então, y' de 0 é igual a 1 mais 2A2 vezes 0. Por quê? Coloquei 0 aqui. Mais 3A3 vezes 0 ao quadrado. Aqui é 1 quadrado, tá? Beleza? Porque eu coloquei 0 aqui. Mais 4A4 vezes 0 ao cubo, que é 1 cubo. 0 ao cubo. Então, todo mundo, de novo, todo mundo que tem x vai zerar.
O que sobrou? Só o A1. Porém, nesse caso, o A1 é igual a 0. Por quê? Porque o y' de 0 é igual a 0. Então, já tem dois valores dos termos da série de potência. O A1, o A0 vale 1 e o A1 vale 0. Ok? Vamos lá, então. Agora a gente vai substituir a derivada segunda e a função na EDO. Então, vai substituir a função e a derivada segunda. Só lembrando, é y duas linhas mais x vezes y igual a 0. Então, y duas linhas mais x vezes y igual a 0. No lugar da y duas linhas, coloca todo esse somatório aqui. No lugar desse y, coloca todo esse somatório aqui. Então, ficou somatório de n começando em 2, lembrando que é derivada segunda até mais infinito. E n que multiplica n menos 1, que multiplica a n vezes x na n menos 2. Tá? Mais x com n começando aqui em 0, tá, pessoal? Que tá errado, é x elevado, n começando em 0. Até mais infinito de a n vezes x na n igual a 0. Tudo bem? Ok. Aqui, eu vou fazer uma mudança, pessoal. Eu vou... Aqui, ó. Voltei, ó, começando em 0, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, esse x vai passar multiplicando esse x aqui dentro. Então vai ficar x elevado a n mais 1. E aqui eu vou fazer uma mudança de índice. Eu vou fazer o n começando em 0. Ou seja, eu vou tirar 2 aqui e vou ter que somar 2 em todo mundo aqui em cima. Onde tiver n aqui em cima, eu somo mais 2. Já que eu tiro do índice, eu tenho que somar aqui para cima, tá? Então, eu vou fazer n começando em 0, certo? Aí eu vou somar aqui, vai ficar n mais 2, n menos 1 mais 2 vai dar n mais 1. Esse n vira n mais 2, e esse n menos 2 mais 2 fica só n. Tá aqui, ó. Beleza? Eu tirei esse 2 aqui, se eu diminuo aqui, eu tenho que aumentar aqui em cima, ok? Aí é só pensar, ó, veja, n igual a 2, ia ficar 2 vezes 1 do A2 do x elevado a 0. Se eu começar em 0 agora aqui, fica 2 de novo, 0 mais 2, 0, desculpa, 0 mais 2, 2, vezes 0 mais 1. Então, 2 vezes 1, vezes A2, vezes x elevado a 0. Então, volta, tá tudo certo. Eu só fiz eu mexi no índice para regredir ele. Por quê? Para ficar igual aqui, ó. Na verdade, a gente vai mexer mais um pouquinho nesses índices, para a gente poder juntar tudo aqui, os nossos dois somatórios, juntar em um único somatório. Tá bom? Essa é a ideia. O que eu vou fazer agora? Tá? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Certo? Aqui eu fiz daqui para baixo. Eu diminuí para 0, somei aqui. Se esse eu subir para 1, eu vou ter que subtrair aqui e aqui. Então, o inverso. Quando eu diminuo o índice somatório, eu aumento aqui. E se eu estiver diminuindo aqui, eu vou aumentar o índice somatório. Aqui eu vou estar diminuindo, aqui eu aumento o índice somatório, tá? E aqui eu vou desenvolver um termo. Vou desenvolver quando n igual a 0. Vai ficar 0 mais 2, 2, vezes 0 mais 1, 1. Então, 2 vezes 1, vezes a na 2, ou melhor, a2, vezes x na 0. Fiz o que eu fiz, ó. Desenvolvi só o n igual a 0. Por quê? Para ficar com o mesmo índice aqui, ó. Índice igual, tá? Daqui para cá, o que eu fiz? Que eu falei, eu diminuí o índice aqui, então eu tenho que aumentar o índice aqui depois igual, tá? Quando eu diminuo o índice depois igual, aumento aqui. Se eu diminuir o índice aqui, desculpe, se eu aumentar o índice aqui, eu vou diminuir aqui em cima. Então, tirei n igual a 0, fica 0, aqui, 0 mais 2, 2, tá aqui. Vezes 0 mais 1, 1, tá aqui. Vezes a 0 mais 2 é o A2, tá aqui. Vezes x na 0, tá aqui. X na 0, 1. Beleza? Agora vejo que os somatórios estão iguais. N começando em 1 até mais infinito. Do n mais 2 vezes n mais 1 vezes a n mais 2 vezes x na n. E o importante também é que esse x na n é igual. Mais um somatório de n começando em 1 até mais infinito. Mesmos índices para o somatório. De a n menos 1 vezes x na n. E para ajudar, ó, x na n é igual. Eu vou poder colocar tudo dentro de um somatório
e tirar o x na n em evidência. Vou repetir aqui, certo? A última linha. E agora sim eu vou colocar aqui, como é o mesmo somatório, mesma contagem dos índices, né? Posso colocar tudo num único somatório, que é o que está aqui, ó. E já tirei o xn em evidência, por quê? Tem xn aqui e aqui. Então, como fica o nosso único somatório? Somatório de n começando em 1 até mais infinito, de n mais 2 vezes n mais 1, vezes an mais 2 mais an menos 1, tudo isso vezes x na n. E lembrando que desde o começo era igual a zero. Por que era igual a zero? Porque a gente substituiu aqui, ó, na EDO. Na EDO eu falava que era igual a zero. Então, igual a zero. Agora, vem uma equivalência. A mesma equivalência que a gente fazia, por exemplo, em igualdade de polinômios, igualdade de... Basicamente, igualdade de polinômios que a gente faz, né? O que a gente tem? A gente tem 2 a 2 aqui. Aqui do outro lado tem zero, tá? Tem zero. Se não tem nada falando de A2, quanto que está multiplicando o A2 aqui? Está multiplicando por zero, né? Se eu não tenho nada aqui do lado, eu tenho um 0 a 2. Então, eu vou fazer igualdade. 2 a 2 é igual a 0 a 2. E a mesma coisa dentro do somatório. Esse somatório também é igual a zero, porque é o somatório de zero que está aqui. Então, eu vou fazer a igualdade entre os termos aqui, ó. 2 a 2 igual a zero. E o termo aqui de dentro, porque o xn é a potência, não entra. E a outra igualdade é n mais 2 vezes n mais 1 vezes an mais 2 mais an menos 1 igual a zero também. Gerando isso aqui, ó. 2a0 igual a zero. E n mais 2 vezes n mais 1 vezes an mais 2 mais an menos 1 também igual a zero. Porque aqui tem um somatório, isso aqui está omitido aqui. Ele é um somatório de zero vezes xn. Certo? Está omitido apenas. Isolando o A2, a gente chega que A2 é 0 sobre 2, 0. Sabemos que o A1 é igual a 1, desculpa, o A0 é igual a 1, o A1 é igual a 0 e o A2 agora é igual a 0. Então, A2 igual a 0. Beleza? E o AN mais 2, só isolei. Jogo o AN menos 1 para a direita, por isso ficou negativo. Esse N mais 2 vezes N mais 1 que está multiplicando, passa dividindo. Então, a gente tem, já sabemos quanto vale o A2. E o que está dizendo aqui? O AN mais 2, ele é igual a menos o AN menos 1, dividido por N mais 2 vezes N mais 1. Ou seja, eu posso calcular, por exemplo, o A3. O A3, já que a gente já sabe quanto vale o A0, que é 1, já sabe que o A1 vale 0, e já sabe que o A2 vale 0. Então, o A3, a gente já vai desenvolver isso aqui. Ele é o quê? O A3 é N mais 2 tem que ser igual a 3, então o N vale 1. Então, é o menos A0, já que N vale 1, dividido por 3 vezes 2, ou seja, menos A0 sobre 6. A gente vai fazer essa conta aqui. Tá? Então, aqui, ó. A2 igual a 0. Eu, de novo, só mexi nos índices, certo? Eu chamei N mais 2, só troquei para N, né? Então, aqui vira N, aqui vira N. E esse aqui, N mais 2 vira N menos 1, certo? Porque tá faltando, né? Um aqui. E o N menos 1 vira N menos 3. Eu tirei 2 daqui, tirei 2 daqui, tirei 2 daqui e tirei 2 daqui. Ok? Tudo bem? Então, esse aqui vale para N maior ou igual que 3. Por quê? Porque a gente já sabe quanto vale a 0, a 1 e a 2. Beleza? Vamos desenvolver alguns, então, para ver se a gente consegue achar um termo geral. Então, veja aqui, ó. A2 continua igual a 0, o AN igual a menos, AN menos 3 sobre N vezes N menos 1, com N maior ou igual que 3. Então, o A3, o A0 igual a 1, o A1 igual a 0 e o A2 igual a 0. O A3 é menos, A3 menos 3, então vai ser o A0, dividido por 3 vezes 3 menos 2, ou 3 menos 1, falei resposta, né? Então fica menos 3 menos 3, 0. Então, A0 dividido por 6. Menos A0 dividido por 6. O A4, como fica A4? Fica menos A4 menos 3 é o A1. 4 menos 3 dividido por 4, que multiplica 4 menos 1. Tá? Dessa regra geral aqui, ó. Então fica menos A1 dividido por 12. Só que quanto que vale o A1? A1 vale 0. Então nem preciso fazer divisão. 0. Beleza? Então fica 1, 0, 0. Aqui menos 1 sexto, 0.
O A5. A5 é menos, A5 menos 3 dá 2, dividido por 5 vezes 5 menos 1, 4. Então, aqui fica menos A2 sobre 20. Só que o A2 também vale 0. Então, dá 0. Posso colocar direto. Beleza? Continuando, aqui poderia até colocar, né, o menos 1 sexto, mas não tem problema. O A6. A6 é menos A6 menos 3, então fica A3, certo? Dividido por 6 vezes 5, ou seja, A3 sobre 30. Só que o A3, tá aqui o A3, ó, é menos A0 sobre 6. Ou seja, menos com menos, mais A0 sobre 180. Já começou a complicar bastante. Então, o A0 é... Desculpe, o A6 é A0 sobre 180. A gente pode desenvolver isso, né? Vai desenvolver vários, mas aqui eu não vou, né, fazer, porque senão a gente fica muito tempo, mas tem uma fórmula geral para qualquer AN dado. Se a gente ver aqui, ó, antes de mais nada, ó, o A0, 1. A1, A2, 0. Aí o A3, diferente de 0. A4, A5, 0. O A6, diferente de 0. Se a gente fizer o A7 ou o A8, serão iguais a 0. O A9 será diferente de 0. Então, o que a gente pode ver? Quem que são os termos aí, né, que são diferentes de 0? A0, A3, A6, A9, A12. Então, só os múltiplos de 3. Ô, professor, mas 0 não é múltiplo de 3? Sim, 3 vezes 0 é 0, é múltiplo de 3, então. Então, aqui o que acontece? Qualquer termo que não seja a posição dele, o índice dele, não seja múltiplo de 3, ele vale 0. E só os múltiplos de 3 são diferentes de 0. Então, se a gente desenvolver um número grande de termos, pode ver que os únicos termos que não são nulos são os múltiplos de 3. Posição ou índice múltiplo de 3. E a fórmula geral fica a seguinte. Então, o A3N é igual a menos 1 elevado a N, dividido por 3N, que multiplica 3N menos 1, que multiplica 3N menos 2, que multiplica blá, 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 até 3 vezes 2, vezes A0. Veja aqui, ó. O A3 depende do A0, o A6 depende do A0, o A9 vai depender do A0, o A12 também, então todo mundo depende do A0. Como, aqui de trás, ó, o A0 vale 1. Então, o termo geral, o termo A3N, fica sendo menos 1 elevado a N, dividido por 3 na N, ou 3 vezes N, vezes 3 vezes N menos 1, vezes 3N menos 2, reticência, até 3 vezes 2, vezes 1. Então, não precisa colocar esse 1 aqui. Ok? E como fica, então, achamos a equação geral, ou melhor, achamos a solução, a equação da solução daquela IDO. Ela é A0 mais o somatório. Só que o A0 vale 1. Então, A0, 1, mais N começando em 1 até mais infinito, deste termo geral aqui, vezes, óbvio, né, x elevado a 3N. Por que 3N? Porque só os termos múltiplos de 3 serão diferentes de 0. Dada a equação seno de x, então estou falando que a função seno de x é igual a x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x a quinta sobre 5 fatorial, menos x a quinta, sétima, desculpe, sobre 7 fatorial, mais x a x na nona, tá aqui, pessoal, aqui é 9. Deixa eu arrumar lá. X na nona. Assim que eu conseguir mexer aqui. Travou aqui meu PowerPoint aqui. X na nona. Aí. X na nona sobre 9 fatorial menos reticências. Vejam, ele está alternando o sinal, então tem que ter uma função sinal lá no meio, e só está pegando a potência e o fatorial mesmo, potência e fatorial mesmo, e só de índices ímpares. Então, determine a série na forma de um somatório, aqui está a série por extenso, descrevam ela como sendo um somatório, e calcule a série para a função do cosseno. Professor, como que eu vou calcular a série para a função do cosseno? O que o cosseno é do seno? O cosseno é a derivada do seno. Então, monta a série no somatório e deriva e gera a série do cosseno. Ou simplesmente deriva aqui, ó, derivada desse, em relação a x, óbvio, né? E monta a série do cosseno.
Então, tem que montar o somatório, derivar e mostrar qual é a série para o cosseno. 2. Mesma coisa para exponencial. Determine a série na forma de um somatório e calcule a sua derivada. A derivada se comporta como é a função. O que significa isso? Qual que é a derivada de e na x? E na x. Então, monta o somatório, deriva o somatório e vê se vai dar o mesmo somatório que o inicial. Então, aqui está a série do seno, o que é pedido na 1? Determinar a série na forma do somatório, então gerar, né, o somatório, calcular a série para a função do cosseno. Só lembrando, o cosseno é derivado do seno, então é só derivar a série do seno. Não vai ter a série para o cosseno. Então a gente tem a série do seno, x menos x cubo sobre 3 fatorial, mais x quinta sobre 5 fatorial, menos x sétima sobre 7 fatorial, mais... Veja que tem vai alternando. Então, mais, menos, certo? Primeira coisa que a gente pode distinguir. Então, vai ter menos 1 elevado a uma potência. Quando o índice é par, né, ela dá mais 1, quando o índice ímpar é menos 1. A gente pode ver também aqui, ó, aqui é 1 sobre 1 fatorial, 3 sobre 3 fatorial, 5 sobre 5 fatorial, 7 sobre 7 fatorial. Então, vai ser menos 1 elevado ao índice, vezes x elevado a um índice, dividido pelo mesmo índice fatorial. Então, aqui, a gente pode escrever assim, ó, por exemplo, vejam, aqui só são números ímpares. Então, a gente pode considerar como sendo sempre um ímpar fatorial. Ímpar na potência e ímpar no fatorial. Como a gente escreve um número ímpar? 2 vezes alguma coisa mais 1. Então, aqui a gente tem, por exemplo, x na 1 sobre 1 fatorial. Então, é x na 2 vezes 0 mais 1, certo? Dividido por, aqui faltou um fatorial aqui. 2 vezes 0 mais 1 fatorial, certo? Por que 0? Porque aqui o primeiro termo, no primeiro termo, lembrando na série de potência, o n começa em 0, então o primeiro termo é o termo A0. Então, aqui fica exatamente, se eu colocar n igual a 0, fica 2 vezes 0 mais 1, 1, dividido por 2 vezes 0 mais 1, 1 fatorial. Volta-se esse x. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então, menos aqui, né? Então, 3 dividido por 2 vezes 1, 2 mais 1, 3 fatorial. E assim para todo mundo. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5 fatorial. 5, desculpa, aqui em cima. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5 fatorial aqui embaixo. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. X a sétima, dividido por 2 vezes 3 mais 1, 7 fatorial aqui embaixo também. Então, a gente tem que colocar uma função sinal, menos 1 elevado a uma potência. Nesse caso aqui, o próprio n, porque eu vou colocar menos 1 elevado aqui, o n vale 0. Então, menos 1 elevado a 0, 1. Já ficou positivo. Menos 1 elevado a 1, menos 1. Fica o negativo aqui. Então, provavelmente, a nossa série será da seguinte forma. Somatório de n começando em 0, já que é o A0 aqui, até mais infinito de menos 1 elevado a n, vezes x elevado a 2n mais 1, já que só vai dar número ímpar no expoente, dividido por 2n mais 1 fatorial. Porque veja que o expoente é o mesmo que o número do fatorial, sempre. Por isso tem que ficar igualzinho. Essa é a série em termos, né, ou melhor, a série de potência para o seno. Ok, agora a gente vai derivar, derivada do seno, a gente sabe que é cosseno, e deriva também a série de potência para achar a série para o cosseno. Então, derivada do seno, cosseno, está aqui. Derivada de uma série de potência, como fica? Normal, deriva só o x, desce a potência, então vai ficar um 2n mais 1 aqui multiplicando, vezes a potência menos 1. Então, tá aqui, ó, desceu 2n mais 1 multiplicando, veja que o fatorial não mexe porque não tem x. X elevado a 2n mais 1, menos 1. Beleza? Esse 2n mais 1, eu vou desenvolver esse fatorial. Então, vai ficar 2n mais 1 vezes 2n. Tá aqui, ó. E esse 2n mais 1 eu posso cortar com esse 2n mais 1. 2n mais 1 menos 1, corta mais 1 com menos 1. Então, vai ficar como? Menos, o somatório de n começando em 0 até mais infinito, de menos 1 elevado a n, certo? De x elevado a 2n sobre 2n fatorial. Ok? E essa é justamente a série de potência para o cosseno. O cosseno, ele é x, 1, certo? 1, menos x quadrado sobre 2, mais x à quarta sobre 4 fatorial, menos x na sexta sobre 6 fatorial, mais x na oitava sobre 8 fatorial, e assim sucessivamente.
estava com uma série do cosseno aberta em algum lugar aqui. Eu devo ter fechado, não sei onde eu coloquei. Aqui. Exatamente isso daí. Ok? E daí? Então a gente consegue chegar na série do cosseno derivando a série do seno. A segunda equação era da exponencial. Então, a exponencial e é igual a 1 mais x quadrado sobre 2 fatorial, mais x cubo sobre 3 fatorial, mais x quarto sobre 4 fatorial. Isso aqui era até mais fácil de visualizar, porque todo mundo somando, então não tem a parte alternada. Aí a gente pode botar, ó, 1, a gente pode escrever como x elevado a 0, dividido por 0 fatorial. Lembrando que 0 fatorial é igual a 1. Beleza? Então, x elevado a 0 sobre 0 fatorial, x elevado a 0, 1. 1 sobre 1, 1. X elevado a primeira sobre 1 fatorial. 1 fatorial também é 1. Então, x elevado a primeiro, x sobre 1, x. X elevado ao quadrado sobre 2 fatorial. E assim sucessivamente. Então, a série de potência para exponencial e elevado a x é somatório de n começando em 0, indo até mais infinito, de x na n dividido por n fatorial. Se a gente derivar dos dois lados, derivado de n na x, a gente sabe que é o próprio n na x. Então, a gente tem que conseguir chegar que a derivada dessa série de potência também tem que ficar igualzinha a ela. Então vai ficar o quê? N, a derivada do n começando em 0 até mais infinito, de x na n sobre n fatorial. Só vai derivar o x. Então desce o n, fica x elevado a n menos 1. Tá aqui, ó. Essa derivada veio para cá. Então é n, desceu n, x na n menos 1 sobre n fatorial. Não mexe no n fatorial porque a derivada é em x. Ok, agora eu vou fazer o seguinte, para poder cortar esse n, eu vou desenvolver esse n fatorial. Então fica n vezes n menos 1 fatorial, que é o que está aqui, ó. N vezes n menos 1 fatorial. Este n pode cortar com este n. Tá aqui, ó. Não está igualzinho, ficou, ó, n igual a 1, começando em 1, aqui o n começa em 0. Ou melhor, o contador começa em 0, e aqui o contador começa em 1, vai até mais infinito. De x elevado a n mais 1, menos 1, melhor dizendo, sobre n menos 1 fatorial. Só que a gente pode fazer o seguinte, fazer uma mudança no contador, mudança de variável no contador. Eu faço k igual a n menos 1. Se o k é igual a n menos 1, aqui vai ficar k igual a 0, por isso que veio para cá, k igual a 0. Esse x elevado a n menos 1 vira x elevado a k. Esse n menos 1 fatorial vira k fatorial. Como que ele fica, então? Vejam, não é o mesmo índice, mas vejam que é a mesma organização. Ó. N, o contador começa em 0 e vai até mais infinito, de x elevado ao contador dividido pelo contador fatorial. O k começa em 0, ou seja, o contador começa em 0 até mais infinito, de x elevado ao contador dividido pelo contador fatorial. Então, realmente, mesmo na série de potência, a derivada exponencial, meio óbvio, né? Porque a exponencial cai nela mesma, então a derivada tem que cair nela mesma. A regra vale também para a forma de séries de potência para exponencial.